Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta quarta-feira, dia 24 de setembro. Hoje o evangelho é de São Lucas, capítulo 9, versículos do 1º ao 6º. Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e esperando curas por toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nesta quarta-feira nós ouvimos o Senhor enviando os discípulos em missão. Esta passagem, sempre que ouço ou leio, me recordo do período de seminário, onde sempre, quando encerravam as aulas, antes de irmos para casa, nós saímos em missão. E ficávamos uma semana em missão numa paróquia, com cada seminarista 2 a 2 em uma comunidade daquela paróquia. E ali nós vivíamos a experiência experiência de igreja naquela comunidade, né? Quantas pessoas passaram pela minha vida e contribuíram para me tornar o padre que sou hoje. Quanto aprendizado, quantas pessoas simples que pegam a palavra de Deus e começam a falar a partir da sua experiência, muitos sem estudo, sem nem saber ler direito, mas pela fé. Quanto testemunho de vida, quanta maturidade na fé, quantos exemplos passaram pela minha vida e dos meus irmãos seminaristas, alguns hoje também padres, outros saíram do seminário e assumiram matrimônio, outros não têm mais notícia, mas enfim, todos nós vivemos esse processo de ir levar a palavra de Deus como missionário, e quando nós vamos motivados e com o propósito de levar a palavra. Mas quando nós chegamos, nós percebemos que a palavra levada, ela vai ser vivida por ambos. Então, nós não somos só nós que estamos levando, nós estamos recebendo também. E que crescimento com a experiência de vida dessas pessoas, e que quão maravilhoso ver o agir de Deus e ver quão maravilhosa é a Igreja Católica Apostólica Romana, que o rito que se celebra numa igreja como essa, gigante, linda, é o mesmo que se celebra ali numa capelinha que cabe às vezes 10, 15 pessoas, a liturgia é a mesma, a fé é vivida da mesma forma, né? O corpo de Cristo presente e o reino de Deus acontecendo e o Senhor presente, fazendo com que isso tudo aconteça e a igreja caminhando. Maravilha! Ser católico é lindo, ser cristão é maravilhoso, né? Então, ao ouvir o Senhor enviando os discípulos em missão, eu vivi essa experiência. E aí você, que não é padre, que assumiu o matrimônio, ou mesmo você que está na sua caminhada, precisa refletir, precisa se perguntar: qual é a minha missão? O Senhor me envia para quê? E fazendo esta pergunta, respondê-la, para você poder assumi-la. Porque cada um de nós tem uma missão, tem um chamado. O Senhor chama cada um de nós e chama individualmente. O Senhor chama cada um de nós. Cada um tem o seu momento, obviamente. Mas Ele chama.
Qual é o seu chamado? E o ser chamado para viver as coisas de Deus não necessariamente é ir além fronteiras, viu? Às vezes, pelo tipo de vida que você está levando, Deus está te chamando a ser um pai mais presente dentro da sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Às vezes, só providenciar o sustento, só prover, só trabalhar e ter o dinheiro no final do mês e providenciar para que as contas sejam pagas, isso não é suficiente. Isso pode estar suprindo a necessidade da sua família, mas deixando aí uma lacuna de presença, de amor, de carinho, de vida em Deus, como pai, como esposo. A mesma coisa como mãe. Exercer as tarefas do dia a dia é necessário, mas talvez você precise parar e colocar Deus nas suas atividades, como mãe e como esposa. Parar de reclamar, sim, fazer, mas fazer com amor. E ser mãe realmente, não fazer tarefas que precisam ser feitas por seu filho porque você é mãe e tem que fazer, mas porque você ama os filhos que Deus te deu. Cuidar do seu esposo, mesmo na dificuldade que ele apresenta, às vezes de cobrança, às vezes de imposição, às vezes de vício, porque ele está perdido, está vivendo um momento e uma situação que não te agrada ou que tem te desagradado, mas seja esposa, seja uma pessoa de Deus na vida do teu esposo, porque talvez está faltando só isso. Você ser a esposa de Deus, viver o seu matrimônio, aquilo que diante do altar um dia você assumiu como aliança, compromisso com ele, teu esposo e principalmente com Deus. A missão talvez seja você ser um filho que você não foi ainda. Tem muitos filhos que estão sempre com o texto na mão, está sempre dizendo eu quero ser santo, está com camisa de santo, vai na igreja, faz retiro, vai em encontro de jovens, tudo que tem na igreja participa, mas dentro de casa faz o inferno. Não cumpre com as tarefas, o quarto é uma zona, tudo bagunçado, é incapaz de lavar a cueca que suja, é incapaz de arrumar o quarto, é incapaz de forrar a cama que dormiu, é incapaz de lavar o prato que comeu, é incapaz de lavar o copo que usou, é incapaz de ajudar o pai a capinar o quintal, é incapaz de ajudar a mãe a varrer, passar um pano na casa. De que adianta você fazer retiro, você pregar, você rezar o texto, você mostrar para os outros que você é um jovem de Deus, cristão, que está sempre na igreja, se na igreja chamada igreja doméstica você não vive nada disso? E tem alguns que, eu quero ser missionário, eu quero ir pregar o evangelho, eu quero ir não sei o quê. Comece fazendo onde é mais difícil, dentro do seu lar. Comece sendo de Deus, sendo um filho de Deus para a tua mãe e para o teu pai. Seja realmente um filho como Jesus foi. Então talvez essa seja a sua missão. Começar dentro da sua casa. Porque se você for missionário ali, se você fizer aquilo que precisa ser feito como um cristão dentro da sua casa, fora dela você vai conseguir fazer a missão, assim como os apóstolos estão sendo enviados no evangelho de hoje conseguiram fazer. Então que entendamos isso para dar uma resposta para Deus. Tudo isso é feito para os outros que estão à nossa volta, mas em Deus. Não é só feito para os outros, viu? Porque quando nós fazemos para os outros, simplesmente para os outros, não vai dar certo. Porque a gente não tem que se preocupar em agradar ninguém. E ninguém vai agradar o outro nunca. Nem Jesus Cristo conseguiu fazer isso, né? Tudo isso aqui que eu estou dizendo é em Deus. É ser de Deus na vida do outro. E aqui eu trouxe como exemplo, você que é pai, esposo, você que é mãe, esposa, você que é filho, eu também como padre, rever o meu ministério e ver se de fato estou sendo missionário, se estou fazendo aquilo para o qual o Senhor me chamou, ou como que eu estou vivendo o meu ministério. É uma reflexão para todos nós. Que entendendo isso, esta mensagem é apresentada para nós nesse dia de hoje, o Espírito Santo de Deus ilumina essa caixinha aqui para que nós possamos entender e colocar em prática. Amém?
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.